que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso ver. Não vale a pena, não vale a pena escutar o meu clamor. Mas no ar que eu respiro, preciso de ti. Levante as suas mãos e diga ao Senhor: distante de ti não posso ficar. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena escutar o meu clamor. Preciso de ti. Preciso de ti. É de ti mesmo que precisamos essa noite, Senhor. Preciso do teu. Quebranta nosso coração na tua presença, Senhor. Quebranta meu coração, Quebranta-nos, Senhor. como a costa anseia por águas, assim tenho sede de ti. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão, procura me cegar. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Eu vou permanecer contigo, Senhor. Haja o que houver. Distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena. Oh, não vale a pena. Não vale a pena escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Mais uma vez, diga: preciso de ti. Oh, preciso de ti. Com as mãos levantadas, diga ao Senhor: preciso de ti. Preciso de ti. Oh, preciso de ti. Aleluia. Aplauda o Senhor com mais força, é para Ele é digno.
Mais forte, é para Jesus. É para ti, Senhor. Receba a adoração, receba o louvor e a gratidão da tua igreja esta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de tomar assento, quero pedir que você vire para a pessoa que está ao seu lado, dê um sorriso, diga uma palavra de bênção, de vitória, abençoe a vida do seu irmão, ministre na vida dele, diga uma palavra de bênção na vida do seu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tome assento, amados. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos a Deus por estarmos reunidos mais uma vez esta noite, no segundo dia, segunda noite do Avivamento Total 2007. Começamos ontem à noite, Deus falou poderosamente ao nosso coração. Hoje à noite estamos aqui, amanhã à noite estaremos aqui no pátio com a Noite do Milagre e domingo à noite o encerramento do Avivamento Total 2007. Como avivamento só vem através da palavra e não existe avivamento sem prioridade na palavra, nós queremos esta noite já introduzir o nosso preletor, conferencista especialmente convidado para estar conosco durante esses dias de avivamento. Queremos introduzir aqui Pastor Renan. Pastor Renan, por gentileza, nosso amigo, nosso companheiro, já esteve ontem à noite, por gentileza, pode estar aqui, já esteve ontem à noite ministrando a palavra do Senhor e hoje à noite continuará sendo o instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. Seja bem-vindo entre nós, todos digam amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, amados, em reverência à palavra de Deus. Gostaria de convidar você a abrir o texto inspirado no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 27. Vamos ler a partir do versículo de número 32. Mateus, capítulo de número 27, versículos de número 32 a seguir. E logo depois que terminarmos de ler esse texto, que vai do versículo 32 ao versículo 40, nós vamos ao Evangelho segundo São João e vamos ler apenas 3 versículos no capítulo 19. Primeiro vamos fazer esta leitura em Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 32. Se você achou, diga amém. Diz assim o texto inspirado do Senhor: Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis os santuários e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Vamos ao Evangelho de João, rapidamente, capítulo de número 19. João, capítulo de número 19, vamos ler o versículo de número 28, número 29 e 30. Vou esperar que todos achem para lermos. João 19, versículo de número 28, 29 e 30. Diz assim o texto sagrado: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez neste dia, para buscarmos a Tua voz, para ouvirmos o Senhor ao nosso coração. Pai, de fato e de verdade, muitas pessoas aqui deixaram os seus afazeres, os seus programas de finais de semana e vieram à Tua casa porque elas querem escutar a Tua voz. Fale aos nossos corações como somente o Senhor sabe fazer. Que não venhamos a sair da Tua casa da maneira que adentramos, mas que pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito, todos, sem exceção, que adentrar por estas portas, sejam transformados pelo poder da Tua presença. Senhor, nós queremos viver um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro, autêntico, um avivamento, Senhor, que não é produzido por movimentos mecânicos de homens, Deus, por malabarismo ou por coisa do tipo a qualquer. Nós queremos viver um avivamento que vem do alto sobre nós. Nós queremos viver um avivamento que começa com a Tua pessoa, com a Tua presença. E é por isso, Senhor, que nesta noite nós nos reunimos neste templo para buscarmos a Tua face, a Tua presença. Deus, nós Te rogamos em nome de Jesus que o Teu Espírito mais uma vez se faça presente, animando aquele que está triste, levantando aquele que está caído, salvando aquele que está perdido e batizando aqueles que querem o Teu Espírito. Espírito de Deus, nós Te rogamos nesta hora que o Senhor venha mais uma vez humilhar o Teu inimigo e que somente o Teu nome venha ser exaltado e glorificado no meio da Tua igreja. Ministra-nos a Tua palavra, ó Espírito de Deus, com esclarecimento, com clareza, para que venhamos viver um avivamento completamente bíblico, sem nos esquecermos da Tua vontade, dos Teus preceitos, da Tua palavra. Deus, rogamos assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, amados, adorando a este Deus que está entre nós. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amados, eu gostaria de vos ministrar uma palavra de Deus nesta noite, que tem por título A Glória da Cruz. E enquanto eu estava pensando hoje, orando ao Senhor, e eu fazia algumas perguntas a Deus: por que pregarmos sobre a cruz em um avivamento, em um culto de avivamento? E eu penso, amados, que uma das razões por que Deus me dirigiu a esta mensagem é porque a cruz tem sido esquecida por muitos que se chamam cristãos. Eu participei de um evento um tempo atrás, e quando o apelo foi feito, as pessoas que estavam ministrando, não era um pastor, mas eram vários pastores, e eles fizeram um apelo, e as pessoas começaram a vir à frente, de uma forma muito cheia de brincadeira. Os meninos eram muito jovens e também adolescentes, se levantavam e pulavam. O professor da faculdade que estava comigo, ele me perguntou o seguinte: será que essas pessoas conhecem o preço que foi pago por ela, Calvário? Será, amados, que é relevante nós falarmos de cruz?
em um evento de avivamento. Eu penso que é pertinente até demais para os nossos dias nós nos voltarmos para a cruz de Cristo e entendermos que não há avivamento sem nos reportarmos para a cena do Gólgota, do Calvário, onde Cristo venceu e conquistou a nossa vitória. A glória da cruz. Amados, através dos séculos, o símbolo do cristianismo tem sido amado por alguns e odiado por outros. Enquanto nós cantamos, pintamos e pregamos sobre a cruz, há alguns por aí que olham para a cruz como um símbolo de vergonha e de fraqueza. Por exemplo, um dos aspectos mais tristes do islamismo é rejeitar a cruz, declarando inapropriado que um profeta de Deus chegasse a um fim tão vergonhoso. Eles acham, o Alcorão não vê necessidade nenhuma da morte de um Salvador que tirasse os pecados do mundo. Mas não é apenas o islamismo. Porém, amados, não é apenas os muçulmanos que repudiam o evangelho da cruz. Os hindus olham para a cruz e aceitam a sua história, a sua historicidade. Aconteceu de fato, foi algo que ocorreu na história, mas não aceitam o seu verdadeiro significado. Gandhi, o fundador dessa religião, desse pensamento, quando ele estava trabalhando na África do Sul como advogado, ele foi atraído ao cristianismo. E ele escreveu o que ele pensava sobre o cristianismo. Ele disse o seguinte: eu poderia aceitar Jesus como um mártir, como uma incorporação de sacrifício, um mestre divino, mas não como um homem perfeito que existiu. Sua morte na cruz foi um grande exemplo para o mundo, mas que ela contivesse algo parecido como uma virtude misteriosa ou miraculosa, o meu coração não poderia aceitar. Nos reportando, amados, para o Ocidente, talvez a rejeição mais desdenhosa da cruz tenha vindo da pena do filósofo e filólogo alemão Friedrich Nietzsche, quando no seu livro O Anticristo escreveu o seguinte, definindo o que era o cristianismo: mais prejudicial do que qualquer vício é a simpatia ativa pelo mal constituído e fraco, o cristianismo. Nietzsche reservou sua invectiva mais amarga ao conceito cristão de Deus como aranha, um Deus com espírito, e ao Messias cristão, a quem rejeitou com desprezo, como um Deus fraco que morreu em uma cruz. Enquanto, amados, alguns repudiam e olham para a cruz como sinônimo de fraqueza e de perda, os cristãos de todas as épocas vivem em avivamento, porque eles entendem o verdadeiro significado da cruz. Enquanto os inimigos da cruz a olham com desprezo e veem a cruz como algo simbolizando fraqueza e perda, os cristãos a têm, amados, em um valor estimável, porque foi lá que o Senhor conquistou tão grande salvação para mim e para você. Foi por entender esta verdade, amados, que Inácio de Antioquia, no começo do 2º século, quando estava a caminho de Roma para ser martirizado, ele escreveu um pedido à igreja que estava naquela cidade, para que eles não entrassem com petição e ele viesse a ser liberto. Ele escreveu o seguinte, que o fogo e a cruz, disse ele, que a companhia das feras selvagens, que o quebrar dos ossos e o despedaçar de membros, que o moer de todo o meu corpo e toda a malícia do diabo venham sobre mim, que assim seja, se tão somente eu puder ganhar a Cristo Jesus, que morreu e pagou por mim o preço dos meus pecados na cruz do Calvário. Foi por entender e vivenciar o que de fato a cruz propõe, que apenas algumas décadas depois, Policarpo, bispo de Esmirna, ao ser levado a ser queimado na fornalha, ele disse o seguinte: ó Pai, bendigo-te por teres me achado digno de receber a minha porção entre o número dos mártires da cruz. Foi por entender esta verdade no século XVI que Martinho Lutero, quando se deparou com Romanos capítulo de número 1 e viu que o homem não poderia ser salvo pelas obras, mas somente pela justificação em Cristo, que ele disse: a cruz sozinha é a minha teologia.
Foi por isso, amados, por entender a verdade sobre a cruz, que um homem piedoso do século XX, por nome Lloyd Jones, um doutor inglês, que foi um renomado pregador, escreveu o seguinte: a cruz é o verdadeiro coração do Evangelho e o segredo do significado interior da fé cristã. Foi para entender o que a cruz significa que o Dr. James I. Packer, ainda no final do século XX, escreveu: a cruz continua salvando todos quantos se achegam a ela mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a cruz do Calvário, o símbolo do cristianismo, aonde Cristo pagou a minha e a tua dívida, e é somente por isso que podemos estar aqui nesta noite buscando o avivamento do Senhor. E avivamento, amados, sem cruz não é avivamento. Avivamento sem Bíblia não é avivamento. Avivamento sem a presença genuína de Deus, através da ministração das Sagradas Escrituras, não é avivamento. Já disse um pensador chinês, ou um mestre chinês, enquanto ele caminhava, ele tinha uma atitude diferente. Ele andava de cavalo, ele cavalgava de cavalo, olhando para trás, segurando as rédeas assim. E um dia ele cavalgando, alguém o parou e perguntou: mestre, por que o senhor está cavalgando do lado contrário? Ele disse: meu filho, porque eu nunca vou esquecer por onde eu passei. Eu nunca vou esquecer a história da minha vida. Cristianismo, amados, é isso. É uma visão piramidal da cruz do Calvário. Os antigos do Antigo Testamento, os cristãos, os homens santos de Deus do Antigo Testamento, olhavam para a cruz na expectativa da vinda de Cristo. Nós que estamos 2000 anos depois de Cristo, continuamos a olhar para a cruz, olhando para trás, e jamais vamos nos esquecer daquilo que Cristo conquistou para nós naquele madeiro. Jesus Cristo, amados, nos últimos dias da sua vida, viveu esse drama, cruz do Calvário. Depois de predizer e de falar sobre a sua morte, ele está chegando à concretização do plano de Deus na terra. Sua obra terrena está chegando ao fim e o clímax do seu ministério estava chegando, estava próximo, a cruz do Calvário. Na última quinta-feira, antes da sua morte, ele se reuniu com os discípulos em um cenáculo preparado para ele. E foi naquele cenáculo que ele instituiu a Santa Ceia do Senhor e ministrou aos seus discípulos o que de fato significava a Santa Ceia. Naquele dia, amados, ele disse para os discípulos que ele gostaria de ser lembrado pela igreja, não pelos seus muitos milagres operados, não porque ressuscitou a Lázaro ou a filha de Jairo, mas ele disse: eu quero ser lembrado pela minha morte, pelo meu sacrifício. E foi depois de terminar, quando terminou de ensinar os discípulos a respeito da sua morte, ele tendo ensinado os discípulos e lhes entregado instruções, ele cantou um hino que muitos dizem que não sabe, mas este hino está nos Salmos, eram os hinos cantados durante a Páscoa. Ele cantou um hino dos Salmos e saiu com os seus discípulos na direção do monte chamado das Oliveiras. Ele chega a uma região destes montes que é conhecida como Getsemane, ou seja, prensa do azeite. E é aqui, segundo os estudiosos, que começa a agonia do jardim. A agonia de Jesus está começando. Jesus chama os discípulos para estarem ao seu lado. Jesus convida os discípulos para orarem com ele. Mas os discípulos não conseguem ficar com os olhos abertos. Os discípulos não conseguem persistir com Jesus. Eles não conseguem orar por Jesus na hora que Jesus mais precisa. Esse caminho, Jesus precisa palmilhar sozinho. E é então que Jesus se prostra diante da presença de Deus. E ele faz menção do cálice do Senhor. Ele diz: Senhor, se é possível, passa de mim este cálice. Amados, o que está falando aqui não é de medo da cruz ou dos pregos, da coroa de espinho, dos murros e dos muitos açoites que ele iria viver. Ao se prostrar diante de Deus e sendo também o Deus encarnado na terra,
Ele tinha a visão do que estava para acontecer. Não era a cruz que trazia medo a Jesus. Não foi a cruz em si, o madeiro e os pregos, que o levou a chamar Deus e dizer: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. O que fez Jesus orar dessa maneira foi ele entender que o cálice da ira de Deus seria derramado sobre ele. Quando você fala de cálice na Bíblia, da ira de Deus, você lembra-se da ira de Deus, você lembra do poder de Deus. E foi por isso que Jesus, naquela noite, se prostrou diante de Deus e disse: Pai, se é possível, passa de mim esse lugar, passa de mim esta obra, passa de mim esse momento de separação, pois eu não aguento ficar alienado da tua presença. Mas por entender que a sua obra principal de redenção seria culminada na cruz, ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade na minha vida. Ele verte sangue nos poros, ele chora de uma tal forma agonizante, que os discípulos podem entender que ao se levantar, Jesus sabe o que vai acontecer. Ele sai daquele lugar e nós conhecemos a história, e é por isso que nós vamos saltar a prisão, nós vamos pular Caifás e Anás, nós vamos pular Herodes e Pilatos nessa noite, nós vamos pular os açoites de Jesus, os impropérios que foram lhe ditos, nós vamos pular o que aconteceu no trajeto até a cruz, nós vamos direto ao final da história, a cruz do Calvário. Nós vamos ver o que aconteceu naquele dia. Depois de ser levado à corte judaica, o sinédrio, que direcionava o povo de Israel, e ser condenado ali, ser sentenciado ali por blasfêmia, Jesus é levado à corte gentílica dos romanos, aonde é condenado por sedição. E depois de ser condenado, como costume romano, depois de ser espancado ao ponto de não poder conhecer a Jesus, lhe entregam uma cruz pesada e lhe fazem caminhar pela via dolorosa. Jesus toma aquela cruz, exausto de tanto apanhar, exausto de tanto sofrimento, e ele começa caminhando na via dolorosa, até que ele não consegue mais, pois o seu corpo está debilitado. As suas chagas, os seus cortes estão expostos ao sol. E dói na pessoa de Jesus, porque ele era humano também. E ele cai ao chão. E aqueles homens soldados encontram um homem, colocam a cruz sobre ele e o fazem levar esta cruz até o Gólgota. E o interessante, amados, é que nenhum dos evangelistas nenhum deles se prendem ao detalhe da cruz do Calvário, como Cristo foi lançado na cruz. Todos eles, chegando a este ponto, dizem: e o crucificaram. E foi Jesus crucificado. Mas por relatos, documentos contemporâneos de sua vida, nós podemos entender, amados, que não foi apenas assim, chegando lá e o crucificaram. Mas os romanos tinham costumes, e o costume do romano era fazer com que este homem que era condenado fosse cuspido pelos outros, envergonhado na presença dos, despido das suas roupas, jogado ao chão. As multidões meneavam a cabeça diante dele em ato de vergonha, em ato de desprezo. Lançaram Jesus no chão com as costas para o céu e jogaram a cruz pesada sobre as suas costas. Prenderam os seus dois braços na madeira horizontal e as suas pernas na vertical. Levantando aquela cruz, eles a jogaram em um buraco. E naquela cruz havia um pino que, quando Jesus caiu ao chão, e isso doeu, irmãos, ele não caiu porque existia um pino segurando. Tamanha foi a dor de Jesus, a vergonha do nosso Deus, a vergonha daquele maldito madeiro. Jesus estava sobre ele. Mas o que me chama a atenção, amados, é que naquele madeiro maldito, naquele lugar de vergonha, naquela sexta-feira de um pesadelo terrível para Jesus, os céus estavam com seus olhos voltados para aquele evento,
a terra estava observando aquele evento e até o inferno se voltava para aquele marco na história. Pois eles sabiam que a glória da cruz estava para ser manifestada, evidenciada na pessoa do Filho de Deus. A glória da cruz, amados, é evidenciada na maravilhosa obra que Cristo realizou por nós enquanto esteve preso a ela. Mas como é que esta obra é manifestada? Como é que esta obra, ou maravilhosa obra, é evidenciada? Qual a relevância disso para hoje? A relevância, amados, está no conhecer o significado da cruz. Nós somos salvos, mas não conhecemos o preço. Nós somos salvos, mas não conhecemos o porquê estamos aqui. Cristo me salvou, foi de graça? Foi não, irmãos. Foi de graça para mim e para você, mas custou a vida do próprio Deus. O que foi que aconteceu na cruz para você estar aqui? Por que podemos buscar avivamento? Por que podemos estar aqui hoje reunidos, adorando o Senhor? Pela maravilhosa obra que Cristo realizou por nós, naquele maldito madeiro. Em primeiro lugar, amados, esta obra é evidenciada, porque na cruz, Cristo se fez maldição em nosso lugar. O conceito judaico de maldição, vocês conhecem no Antigo Testamento, era de estar afastado de Deus. O conceito de bênção para o judeu era o conceito de estar próximo a Deus, a proximidade de Deus. E nós podemos, amados, entender esta verdade na imagem do povo de Israel, quando eles acampavam. As 12 tribos acampavam em círculo no deserto, e a tenda da aliança, a arca da aliança, era armada no meio destas tendas. Era como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui no meio de vocês, e se eu estou perto de vocês, vocês são abençoados. Deus se tabernaculava na pessoa ou na instrumentalidade dos sacerdotes e se fazia presente naquela tenda. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou aqui com vocês, e se eu estou com vocês, vocês são abençoados. Esse era o de bênção dos judeus. Esse era o conceito de bênção do Antigo Testamento. Era estar próximo a Deus. Quanto mais próximo a Deus, mais avivamento nós vamos viver, mais bênção nós vamos ter. Quanto mais próximo de Deus, mais Espírito Santo nós vamos conhecer. Mas o oposto também é verdadeiro, o extremo também é verdadeiro. Sair da presença de Deus, ou ser amaldiçoado por Deus, é estar fora da tenda, é estar fora do acampamento. E é por isso, amados, que na festa ou no dia da expiação em Israel, acontecia algo interessante. Vocês conhecem e sabem que existia um dia de expiação, e nesse dia animais eram sacrificados para Deus. Mas existia um animal nesse ritual todinho que não era sacrificado, e este era o bode expiatório. Esse bode era levado à presença do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote colocava as suas mãos sobre ele e transferia simbolicamente o pecado do povo. Esse animal não poderia ser sacrificado na tenda. Esse animal não poderia ser sacrificado nas intermediações do tabernáculo. Esse animal era levado para o deserto. Esse animal era levado para o lugar das trevas. Esse animal era levado para longe do rosto de Deus. Enquanto os judeus estavam dentro do acampamento, eles eram abençoados. Os impuros ficavam fora. Os gentios ficavam fora. As pessoas que não tinham aliança ficavam fora. E neste ato simbólico, bode expiatório, Deus colocava os pecados sobre este animal. Este animal era levado para fora do acampamento e morria sozinho depois de um corte aqui. E ele morria nas trevas, longe dos olhos dos judeus. Ao olhar para o Novo Testamento, ao olhar para as profecias bíblicas que apontavam para Jesus, ao olhar para o relato de Mateus, nós entendemos que Jesus foi entregue nas mãos dos gentios. Os judeus, ainda que desejassem, não podiam sentenciar a Cristo.
Eles apenas o condenaram por blasfêmia, mas foram os romanos que o sentenciaram à morte. Jesus foi entregue nas mãos dos romanos e sentenciado à morte por sedição, entregue aos soldados romanos que bateram nele, fizeram pouco caso dele e depois o levaram para fora da tenda de Deus, para fora da Jerusalém do Senhor, para fora da cidade santa de Deus. Jesus foi levado para fora do arraial de Deus. Jesus foi levado para fora da cidade santa. Ele saiu das intermediações de Jerusalém e foi cercado num lugar chamado Caveira, o lugar onde a morte reinava. Foi por isso que o apóstolo Paulo não hesitou em escrever aos Gálatas o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus, sabendo que nenhum dos judeus e nenhum de nós jamais poderia pagar ou cumprir toda a lei do Senhor, Ele se fez maldição por mim e por você. Jesus, sabendo que nós nunca, jamais conseguiríamos entrar na presença de Deus de forma correta, pura, através dos nossos esforços, Ele saiu da presença de Deus para nos levar à presença de Deus. Ele se tornou maldição diante dos olhos de Deus, para que eu e você fôssemos unidos na união eterna com Deus. Cristo saiu da presença do Senhor para que eu e você hoje pudéssemos estar diante dele. Não era a maldição de Jesus. A Bíblia diz que ele foi um sumo sacerdote que pôde se compadecer de nós, mas um que não teve pecado. Aquele lugar não era dele. E digo não a cruz, digo o lugar da ira de Deus. A cruz foi lugar de muitos, mas o lugar da ira de Deus era seu. A maldição do Antigo Testamento que estava sobre nós era nossa, não era de Cristo. Mas naquele dia, Ele trocou de lugar conosco. Não sei se você já prestou atenção naquele relato do Antigo Testamento, quando José vai apresentar os seus 2 filhos para o seu pai no Egito, Jacó, e ele traz os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, diante da presença do seu pai que já não pode ver, e ele diz: pai, por favor, abençoe os meus filhos antes que o Senhor morra. E na hora que aquele patriarca foi abençoar os seus netos, ele trocou de mãos. Ele mudou a direção. A mão que era para ir sobre Manassés, que era o primogênito, foi sobre o menor Efraim. A mão para ir sobre Efraim foi para Manassés. E ele disse: meu filho, meu pai, o senhor está equivocado. Ele disse: não. Eu sei que o menor vai ser dono do maior, e o maior servirá o menor. O que aconteceu na cruz do Calvário foi isso. Jesus tirando a mão do maior, que era dele, e colocando sobre nós, os menores. A mão que era minha, o meu pecado, a minha maldição, foi colocada sobre a pessoa santa de Jesus. E a bênção de Deus, a justificação pela fé, a graça mediante Cristo, foi colocada sobre a minha vida. Somente porque Cristo saiu, nós podemos entrar na presença do Senhor. Somente porque Ele se fez maldição em nosso lugar, tomando esta afirmativa obscura que diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, nós podemos entrar e adorar nesta noite em espírito e em verdade. Cristo tomou sobre si a maldição que estava na tua vida, a maldição que estava na minha vida, a maldição que nos levaria ao inferno, ao juízo eterno, à condenação eterna. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome desse Deus, porque eu não conheço outro, eu não conheço nenhum outro que fez isso por mim e por você. Eu não conheço. A psicologia diz: faça você mesmo, você consegue. Confúcio diz: eu vou te dar uma mãozinha, você vai conseguir. Cristo não. Cristo desce lá no profundo do nosso lamaçal, pela mão, e nos conquista pela sua vida.
Oh, louvado seja o nome do Senhor. Essa cruz deve permanecer. Esse evangelho deve ser pregado a todo o confim da terra. Cristo se fez maldição no nosso lugar naquele dia. E só por isso nós fomos avivados em primeira mão. Nós não tínhamos vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas a graça de Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo, nos fez viver. Se você quer ter vida, olhe para a cruz do Calvário nesta noite. Se você quer avivamento, olhe para a cruz do Calvário nessa noite. Não há Pentecostes antes do Gólgota. Não há poder de Deus antes da graça de Deus. Não há unção de Deus antes do perdão dos pecados. A glória da cruz é evidenciada quando Cristo se fez maldição no meu e no teu lugar. Mas a glória da cruz também, amados, ela é evidenciada, porque foi lá que Cristo foi separado de Deus, por mim e por você. É estranho isso, mas é verdade. Vamos passar além das palavras de Jesus. Vamos passar além dos detalhes da zombaria dos soldados, dos dirigentes e dos impropérios por aqueles que estavam crucificados com ele. Vamos passar além das lindas palavras de Jesus, quando ele disse: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vamos pular as palavras de cuidado que Jesus falou a João e a sua mãe. Vamos direto à solidão de Cristo na cruz do Calvário. Naquele dia, naquela sexta-feira, em pleno meio-dia, aconteceu um eclipse total. Trevas apareceram sobre aquele evento histórico. E como já disse um teólogo por nome Douglas Webster, falando sobre este assunto, ele diz: no nascimento do Filho de Deus, houve luz à meia-noite. Mas na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. Aquele dia foi um dia de trevas. E é neste momento que Cristo se faz pecado pela sua igreja. É neste momento de separação que Cristo tomou sobre si as nossas dívidas, os nossos pecados. Foi nesse instante que as trevas apareceram para ele, simbolizando estar separado de Deus. Foi nesta hora que a luz do mundo mergulhou nas trevas por mim e por você. Podemos dizer, amados, que Cristo viveu a realidade do inferno naquela cruz. Podemos até dizer que ele de fato viveu a realidade do Hades. E não apenas do Hades, mas do Guerreno, o lugar do castigo. O pecado estava sobre ele. O copo da ira de Deus estava sobre ele. A ira que era sobre mim, sobre você, foi derramada sobre Jesus. E ele viveu esta agonia ao ponto de emergir das trevas e dizer: meu Deus e meu Deus, por que tu me abandonaste? Eli, Eli, sabactane. Por que tu virastes o rosto para mim? Por que o Senhor se apartou de mim na hora que eu mais precisava? Era Cristo ali clamando a Deus. No monte chamado Getsemane, quando Jesus chorava diante de Deus, o Pai o enviou um anjo para o consolar. Mas aqui, na cruz do Calvário, Cristo estava sozinho. E não é, amados, um grito de vitória isso aqui, como alguém disse. Isso não é um grito de desespero. Isso é um grito de total abandono. Ele sabia que no momento em que o cálice da ira de Deus fosse derramado sobre ele, era inevitável que o Pai se apartasse, pois todos os pecados do mundo estavam sobre ele. Ele foi feito um pecado horrível. E o Pai não interviu na vida do seu filho, porque este pensava em mim e em você. Cristo foi separado de Deus por mim e por você, amados. E é interessante nós observarmos esta verdade. Porque foi por isso que ele chorou no Getsemane. Foi por isso que ele estava em agonia no Getsemane. Não era por medo dos pregos da cruz, mas era porque ele sabia que naquele momento o rosto de Deus
seria apartado dele, a presença de Deus seria retirada. Não obstante ele também sendo Deus, ele ficou lá, pensando em mim, pensando em você. Cristo foi separado de Deus para que eu e você fôssemos unidos a Ele. Cristo viveu a realidade do inferno na cruz do Calvário, para que um dia você não descesse lá, mas subisse ao céu. Cristo preferiu viver o pecado, o castigo de Deus sobre a sua vida, para que um dia você pudesse viver na presença do Senhor. Porque Ele te queria no céu, Ele desceu ao inferno. Porque Ele te desejava em cima, Ele desceu na cruz. E no momento em que ele foi apartado de Deus e o cálice do Senhor foi derramado sobre ele, ele sentiu a dor no seu corpo e na sua alma. Não era a dor dos pregos, não era a dor dos pregos, não era o peso da cruz, não era a coroa de espinho. Era o meu pecado, era o teu pecado, era o pecado de todos os santos que o levou a declarar: meu Deus, aonde tu estás? Oh, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, porque Deus te ama o suficiente, Ele veio até aquele lugar e foi apartado de Deus, porque Ele te quer no céu. Ele foi ao inferno, porque Ele te quer na glória. Ele veio à terra. Esse é o teu preço na cruz do Calvário. Não, você não vale nada não, irmão. Eu tenho valor. E o valor que eu tenho está declarado na pessoa de Jesus. O próprio Deus foi à cruz por mim. Não foi Gandhi, não foi outro pai de qualquer outra religião, mas foi o meu Deus. Sendo Ele o glorioso, o eterno, o Senhor de toda glória, Ele se encarnou e diz o texto inspirado: nós vimos a sua glória como a unigênito do Pai. Mas não obstante Ele ser Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, tomando o meu lugar. Para vivermos um avivamento, nós precisamos entender o que aconteceu na cruz do Calvário. Para que eu e você venhamos a viver um genuíno e um autêntico avivamento, nós devemos atentar para o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito da cruz. Na cruz do Calvário, Cristo foi separado de Deus por mim e por você. Mas a glória da cruz, amados, ainda é evidenciada em outro aspecto que acontece através do Senhor Jesus, porque foi lá na cruz também que Cristo levou sobre si a escrita da nossa dívida. Foi na cruz do Calvário que Cristo tomou sobre si as acusações que eram minhas, as acusações que eram tuas. O texto sagrado diz que sobre Jesus estava a sua acusação. Os romanos faziam isso para que publicamente todos entendessem o que é que aquele homem foi acusado. Porque de ele estar na cruz estava sobre ele. Ele diz ser Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Mas publicamente também, no mundo antigo, quando saldado uma dívida, quando resolvido um problema financeiro ou legal, jurídico, era também colocado em público, afixado em um local público, dizendo: olha, esse homem pagou a dívida, ele não é mais um devedor. E quando Cristo está pregado naquele lugar e as pessoas o acusam, as pessoas meneiam a sua cabeça diante dele, as pessoas o desprezam, as pessoas fazem pouco caso dele, diz: olha, se tu és Deus, desce daí. Se tu és Deus mesmo, se tu és o rei dos judeus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Jesus disse: não, eu não desço, porque eu estou carregando sobre mim a escrita de dívida do meu povo. Eu não posso descer, porque se eu descer, eles não sobem.
Eu não posso sair, porque se eu sair, eles não entram. Eu não posso abandonar, porque se eu abandonar, eles jamais viverão a glória do Senhor. Ele diz: sobre mim está a escrita de dívida que estava sobre os meus filhos. E é por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever os Colossenses, disse: Deus perdoou os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Na cruz do Calvário, a minha dívida foi desfeita. O escrito de dívida que era teu foi rasgado. Jesus, estando pregado na cruz, ele estava dizendo: aqui eu estou morrendo pela minha igreja, eu estou morrendo pelo meu povo, mas eu quero que os inimigos saibam também que eu não estou apenas morrendo por eles, mas eu estou pagando a dívida deles. Eu estou rasgando o pecado deles. Eu estou jogando o passado no mar do esquecimento. Eu estou conquistando uma nova vida. Eles não serão mais acusados. Eu não desço. Eu estou carregando a dívida do meu povo, a dívida da minha igreja, a dívida do meu filho, da minha filha. E enquanto eu não pagar por completo, eu não saio daqui. A acusação do diabo que estava sobre a tua vida, os fatos da vida que te condenavam ao inferno, foram desfeitos pela obra maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário. Jesus Cristo, quando esteve preso àquele madeiro, maldito madeiro, ele desfez a acusação de Satanás contra a tua vida. Hoje você é livre. Hoje nós somos livres. Hoje nós temos um outro dono. Hoje nós não somos escravos do pecado. Nós não somos comandados pelo inferno, nem pelos seus demônios. Hoje nós temos um novo Senhor, um novo Deus, um novo dono, a saber, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, que está à direita do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E em último lugar, amados, a glória da cruz é evidenciada porque foi lá, naquele maldito madeiro, que Cristo comprou a nossa salvação de uma forma definitiva. Cristo comprou a tua salvação. É por isso que você está aqui. É por isso que estamos aqui. Porque Cristo pagou a nossa dívida. Comprou, resgatou, nos redimiu. Louvado seja o nome do Senhor. Quase imediatamente depois de falar: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? O Senhor passa a uma sucessão de palavras que seriam suas últimas palavras enquanto preso àquela cruz. Jesus, ele passa a descrever o final da sua obra dura, obra trabalhosa, porém uma obra gloriosa que estava chegando ao fim. Ao olhar na sua frente, ele via os homens meneando a cabeça, o desprezando. Os soldados romanos que com impropérios lhe machucavam. Jesus via o peso do pecado que estava sobre ele, a dura obra que ele estava realizando. Jesus sentia na pele o que era ser um pecador, porque nessa hora o pecado estava sobre ele, apartado de Deus. Ele via, amados, os crentes que seriam salvos, porque ele é Deus. Ele contemplava a sua vitória, ele sabia o que ia acontecer. E estando no monte chamado Caveira, no monte chamado Vitória da Morte, porque naquele monte muitos já haviam se rendido a ela, no monte da morte, Jesus grita, Jesus profere o seu grito de vitória. Olhando para a dor, sentindo o peso, vendo o que estava lhe acontecendo, ele diz tetelestai, palavra grega que quer dizer: está consumado a redenção dos meus filhos. E estando no presente do grego, amados,
ou no aoristo, melhor dizendo, traz a ideia de que esta obra foi realizada de uma vez para sempre. Ela não precisa ser repetida, ela não precisa ser novamente feita, o Senhor não precisa morrer. Ele estava dizendo: olha agora, Senhor Deus, tetelestai, está consumado a obra pela igreja, a obra foi paga, o preço foi pago, eles estão salvos da tua ira. Terminou a dor dos pregos? Não. Terminou a dor da coroa? Também não. E o peso da cruz continuava sobre ele. O que terminou naquela hora foi a separação do Pai. Em um momento, amados, o Deus que havia virado o rosto para aquela cena, volta a brilhar os olhos na presença ou diante de Jesus. Jesus sente que os olhos de Deus voltaram para ele. E é por isso que nas suas últimas palavras, ele não diz Deus meu, mas ele volta a se relacionar com Deus como Pai. Ele diz: Pai, eu me rendo. Eu rendo o meu espírito. Em outras palavras, eu me entrego pela tua igreja. Jesus cumpriu o regulamento da lei de Êxodo 21, que falava sobre os empregados. Quando os empregados eram contratados no Antigo Testamento, eles trabalhavam por um período de tempo, e quando este tempo era chegado ao fim, eles poderiam sair. Mas eles não poderiam levar suas filhas, não poderiam levar suas esposas, se conquistadas durante o período de escravidão. A única forma de levar a sua família para esta nova etapa da sua vida seria se este escravo pagasse um alto preço pela sua família, provando assim que ele poderia mantê-la durante toda a vida. Foi isso o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele pagou o preço que era nosso. Ele comprou a nossa vida. Ele disse: eu pago o preço pela minha igreja, um preço suficiente para levá-los daqui até a minha segunda vinda. Eu pago um preço suficiente, e esse preço é o meu sangue derramado por eles. É o meu corpo que é entregue por eles. Senhor, está consumado porque eu paguei pelo meu filho, paguei pela minha filha, paguei pela minha igreja. Jesus te comprou na cruz do Calvário. Jesus te comprou no monte chamado Caveira. Foi lá no monte onde a vitória da morte era certa, que Jesus conquistou a nossa vitória sobre ela. Foi lá onde a morte havia conquistado muitos grandes homens que haviam se rebelado contra o Império Romano, mas chegando naquele lugar, eles foram levados à morte. Cristo não. Eu me rendo, eu me entrego pela vida dos meus filhos. Cristo comprou a tua vida naquele dia. Cristo pagou por tua vida com a sua própria vida. Hoje nós somos livres, somos igreja, somos filhos de Deus por herança. Nós somos coparticipantes com Ele no reino. Não somos mais esquecidos e órfãos, somos filhos de Deus. Este preço pago na cruz do Calvário abre o caminho para o avivamento do Pentecostes. Somente depois de passarmos pelo Calvário, podemos viver Pentecostes. Somente depois de vivenciarmos o que Cristo fez por nós da cruz do Calvário, nós podemos receber o Espírito Santo de Deus. Porque quem não entende o que é cruz, não tem intimidade com o Espírito de Deus. Naquela sexta-feira, maldita sexta-feira, a glória da cruz foi evidenciada pela maravilhosa obra que Cristo realizou por nós. Fiquemos em pé nesta noite. Meu Deus e meu Pai, louvado seja o Senhor para todo sempre. Glórias ao teu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor para todo sempre. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A glória da cruz é evidenciada na maravilhosa obra que Cristo
fez por mim, realizou por mim e por você. Naquele dia, o que era maldito se transformou em bênção. O que era vergonhoso se transformou em admirável. O que era rejeitado foi aceitado pelos homens. Naquele dia, amados, o que era um símbolo de fraqueza se tornou o símbolo do Evangelho, do poder do Evangelho, que disse Paulo: eu não me envergonho de pregá-lo. Naquele dia, o maldito madeiro foi transformado em glória de cruz. Naquele lugar, Cristo foi amaldiçoado por mim e por você. Cristo foi separado de Deus, levou sobre si as minhas e as tuas acusações. Mas foi naquele lugar que ele gritou: Tetelestai, eu paguei o preço pela minha igreja. Hoje eu posso me relacionar com eles. Hoje eu posso ter um relacionamento aberto. Foi somente depois que ele gritou Tetelestai que no templo as cortinas foram partidas, simbolizando a entrada do povo de Deus, a presença do Senhor. Não mais precisamos de um sumo sacerdote, não mais precisamos de sacrifícios de animais, não mais precisamos de reuniões anuais. Hoje podemos entrar na presença do Senhor em todos os momentos da vida. Gostaria que você fechasse os teus olhos nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Artistas podem pintar as mãos e os pés do nosso Senhor, mas eles jamais pintarão o poder e o amor que caminhou com a pessoa de Jesus. Eles podem pintar o sofrimento externo de Jesus, mas jamais pintarão a causa interna que o levou a sofrer. Eles podem pintar o peso da cruz, ou refletir em suas pinturas o peso daquela cruz, mas jamais pintarão o peso do pecado que estava sobre ele. Eles pintam o aspecto sofredor de Jesus no seu exterior, mas jamais pintarão a maldição que ele carregava. Quem é o pintor que pode pintar Jesus pregado na cruz com uma mão e com a outra no mundo espiritual, guardando a sua igreja, comprando a sua igreja, segurando a tua vida e a minha? O pintor, amados, pintar o sangue e a água que verteu do seu corpo, mas só os olhos da fé podem compreender o verdadeiro significado da cruz. Como desprezaremos tão grande salvação? Como viveremos sem olharmos para a cruz? Como viveremos avivamento sem o Calvário, sem a cruz, sem o maldito madeiro? Aleluia, 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 aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou na casa de Deus nessa noite porque você quer ser avivado, você quer viver algo novo de Deus. Talvez você veio aqui nesta noite dizendo: olha, hoje é noite de decisão para a minha vida. Eu não quero continuar assim. Eu não quero viver esta vida cristã medíocre, superficial. Eu não quero viver este cristianismo barato, que vive por aparências, pelo exterior, pelas bênçãos materiais. Talvez você veio determinado aqui para se encontrar com Deus. E se você veio aqui determinado para receber de Deus, contemple a cruz do Calvário. Com os teus olhos fechados nesta hora, contemple o Calvário. Assista na tua mente aquele dia agonizante de Jesus. Assista agora na tua mente a obra maravilhosa que Cristo operou por nós. Entenda que quem estava morrendo ali por você era Deus. Oh, aleluia, aleluia. Se você já passou pelo Calvário,
você pode viver o Pentecostes. Mas talvez você vive Pentecostes, mas se esqueceu do Calvário. Talvez você vive em busca de um preenchimento por completo do Espírito, mas você não tem valorizado a cruz. Talvez você anda atrás de poder sobrenatural de Deus. Talvez você anda atrás de bênçãos externas, de poder que é externado pelos homens, mas você tem se esquecido do significado do cristianismo, do símbolo maior do cristianismo, a cruz do Calvário. A cruz do Calvário. Com os olhos fechados, eu gostaria de fazer um convite nesta noite. Com os olhos fechados, a igreja orando ao Senhor. Ao som dos instrumentos, eu quero fazer um convite a você nesta noite. Eu entendo que é noite de avivamento, e os avivamentos foram marcados por salvação. Os avivamentos foram marcados pelo poder de Deus que traz o crente de novo ao primeiro amor. Eu quero convidar você que está aqui nessa noite e que está vivendo uma vida abaixo da média, você que não consegue se manter, você que quer viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, você que por algum motivo, razão da vida, por alguma circunstância na vida, você deixou o Senhor, se afastou, não está tão firme, não está como você queria estar. Eu quero orar por você nesta noite. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar, venha ao altar. Nós queremos orar por você. Não é vergonha vir à frente, vergonha é permanecer como estamos. Saia do teu lugar, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar para que você venha viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, cheio do Espírito Santo, mas cheio de Deus mesmo, cheio de Cristo, cheio de palavra de Deus, cheio de poder que vem através da pregação bíblica. Eu quero orar por você. Saia do teu lugar, saia do teu lugar, saia do teu lugar. O Espírito de Deus está tocando a tua alma. O Espírito de Deus está movendo no teu coração. O Espírito de Deus está te trazendo aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui para te falar: eu invisto em você, eu valorizo a tua vida, eu amo você. Saia do teu lugar. Deus não desistiu de você. Deus não esqueceu de você. Pastor, mas eu falhei, eu estou andando aqui e ali, eu não sei, Deus, o que fazer, eu estou fraco. Vem à frente, vem à frente. Meu Deus, pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pelas suas bênçãos, Receba nessa noite a unção do Senhor aonde você está. Com os teus olhos fechados aí atrás. Com os teus olhos fechados aí atrás também. Receba a unção do Senhor. Receba, receba o poder de Deus. Receba, receba o avivamento de Cristo. Receba aí onde você está. Seja cheio do Senhor. Deixa Deus te renovar. Você que há muito não falava em línguas, você que há muitos não era cheio de Deus, dê lugar ao Espírito do Senhor. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba aí onde vai o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Irmãos, há pessoas se derramando na presença de Deus.
Aproveite este momento de sexta-feira. Relembre aquela sexta-feira. Relembre aquele maldito madeiro. Relembre a obra de Cristo por você. Adore a Deus, adore a Deus. E enquanto você adora, o Espírito de Deus vai sendo derramado. Enquanto você adora, o vento impetuoso do Senhor vai soprar na tua vida. Enquanto você adora, enquanto você relembra a morte de Cristo, a tua casa está sendo conquistada. Os anjos estão trabalhando por você. Oh, Xaramanagachô de Plana Magarabahas, Rapachô de Plana Magarabachô, Biamecantaramanas, Ramanagachô de Plaza, amados, eu sinto a unção de Deus. Sinta aí também, sinta. Seja cheio de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja cheio. Oh, Rabagachô de Plana Magarabahas, Deus. Deus, meu Deus, há uma unção do Senhor nessa noite aqui. Pessoas estão voltando para o Senhor. Pessoas estão sendo reconciliadas com Deus. Pessoas estão entrando na presença do Senhor, porque Ele um dia foi apartado de Deus. Espírito de Deus, Senhor, eu oro por esta jovem filha tua. Rabagachou de plana magarabachou biane cantaramanas. Jovem, o Senhor teu Deus te fala nessa noite. E Ele te diz o seguinte: filha minha, eu ainda te amo. Oh, rapachou de plana magarabachou biane ras. Eu ainda te amo. O Senhor teu Deus ainda te diz que os olhos dele estavam voltados para você, quando os teus não estavam olhando na sua direção. Nos momentos de desespero, Ele não estava distante, Ele estava do teu lado. Foi Ele quem te guardou, foi Ele quem te guardou. E é por isso que você está aqui nessa noite. Eu ainda te amo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quantos adoram o Senhor? Quantos adoram ao Senhor? Amados, Deus não desistiu de mim, de você. Ainda hoje eu conversava com o pastor Sebastião, contando uma experiência que eu vivi quando eu morei nos Estados Unidos. Eu estava naquele país fazendo a obra de Deus, quando um dia, eu orando a Deus por almas, de noite, 11 horas da noite, eu saí com meu carro. Os irmãos podem voltar. Eu saí com meu carro e quando eu passei pela portaria do condomínio, Deus diz: eis aí a alma que tu me pedistes. E eu parei o carro, desci, nunca havia falado com aquele homem porteiro, um americano negro. E eu disse para ele: homem, eu estava orando ao meu Deus e Ele me mandou te falar algo. E esse homem começou a chorar. E eu disse para ele o seguinte: Deus manda eu te falar que Ele ainda te ama. Irmãos, aquele homem foi tomado pelo choro e começou a falar em línguas estranhas. Eu não sabia quem era aquele homem. E ele começou a falar em línguas estranhas, gritar naquela guarita. E eu perguntei: o que está acontecendo? Ele disse: você não tem ideia do que está acontecendo. Há 3 dias eu oro sem parar. Deus, tu ainda me amas? Deus, tu ainda lembras de mim?
Deus, o Senhor ainda me quer na tua casa. Eu estava pronto a desistir, eu estava pronto a me desviar, eu estava pronto a ir ao mundo. E o Espírito de Deus encontrou aquele homem. Avivamento é isso, amados. Avivamento é vida de Deus na nossa vida. É o Espírito do Senhor habitar em nós de tal forma que venhamos compreender o significado da cruz de Cristo. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. E que todos os avivamentos que venhamos vivenciar, experimentar, venha ser marcado pela pregação do Evangelho na cruz de Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Podeis sentar. Eu agradeço a oportunidade. Seus lábios e cante. Graça, Senhor, me faz eu tão feliz. A tua graça, A tua graça, Senhor, firmou meus pés na rocha eterna.
Receba a nossa adoração pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Te louvamos esta noite pela cruz. Aleluia. Glória a Deus. A centralidade da cruz, a realidade da cruz. Esta mensagem que é o coração do cristianismo tem sido deixada de lado. Quantos se esqueceram da velha e rude cruz? Quantos se envergonham da cruz? Quantos não se lembram mais da cruz? Mas a cruz é a razão de estarmos aqui esta noite. Se não houvesse a cruz, não haveria cânticos. Se não houvesse a cruz, não haveria esperança. Se não houvesse a cruz, não haveria resposta. Que esta palavra de Deus seja aplicada ao teu coração. Você precisa de uma experiência com Deus. A religião não muda a tua vida, nem a religião evangélica, nem o costume de vir à igreja mudará a sua vida. Somente um encontro com Cristo, somente uma experiência com a cruz de Cristo. Meus amados, nós vamos convidar a nossa irmã Silvana Carvalho, lá de Fortaleza. Onde é que está a serva de Deus? Ela vai estar louvando ao Senhor com um hino. Enquanto isso, nós vamos servir ao Senhor. Avivamento também é generosidade. Avivamento também é abrirmos a mão para investirmos no reino de Deus. E agora nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a obra de Deus. Amém? Amém? Amém. Irmão, o crente avivado é uma benção. Porque ele não precisa nem falar de oferta, ele já dá oferta porque ele está avivado. Agora o crente, irmão, sem avivamento, ele é pior do que o tio Patinhas. Ainda bem que não tem esse tipo de crente aqui, né, pastor Nino? Que só tem crente abençoado. Nós vamos levantar agora uma grande oferta e os dízimos também para a obra de Deus. Amanhã à noite nós vamos ter a inauguração aqui do nosso estacionamento. Investimos aí uma boa quantia nesse estacionamento. O governo não pagou, o governador não pagou, não tem patrocínio de político. Como é que foi feito isso aí, pastor? Foi feito com seu dízimo, com a sua contribuição, com a sua oferta. Então seja fiel ao Senhor. O crente que tem avivamento, ele é fiel. E a oferta desta noite nós vamos dedicá-la ao ministério do pastor Renan. Ele não me pediu, é um servo de Deus, um evangelista, novo ainda, 23 anos, né, Renan? E eu olho assim para o Renan, mas eu acho que ele tem assim um jeitinho de candango, não tem não? O que vocês acham? Vamos orar para o pastor Renan vir para cá? Vamos, irmão? Vamos orar ou não vamos? Ele tem um jeitinho de candango assim, irmão. O jeitinho dele andar assim é meio de... né? Vamos orar. De repente, né, Renan? Deixar João Pessoa não é muito fácil não, mas de repente... Queridos, nós vamos dedicar essa oferta ao ministério evangelístico do pastor Renan. Ele não é pastor de igreja local, é um jovem pregador, casado, né? Tem sua esposa, sua filhinha. Então ele tem que dar leite para a filhinha dele, né? Tem que dar comida para a esposa, para a filha, né? Ele é pregador abençoado, é um homem próspero. Ele tem sido abençoado com o ministério dele, muito embora sendo jovem, como vocês viram aqui, mas é um pregador já equilibrado, muito conteúdo e que Deus tem usado poderosamente. Então pegue o envelope que está no seu banco, por favor, coloque a sua oferta aí, dedique a sua oferta, o seu dízimo agora, em nome de Jesus. Quero que você faça isso agora, antes de orar por você. Todos que puderem agora dedicar esta ao seu dízimo, a sua contribuição, quero que você faça agora em nome de Jesus. Seja generoso, abra o teu coração para obras, saiba que Deus vai lhe abençoar, que Deus vai prosperar a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição para a glória de Deus.
Vamos orar, queridos, enquanto você está se preparando para trazer a sua oferta, o seu dízimo. Pai, graças te damos. Graças te damos pelo maior presente, que foi a vida de Jesus na cruz do Calvário. Não há como medir, não há como mensurar esta dádiva, de tal forma que a tua diz que tu amastes o mundo de tal maneira que destes o teu filho na cruz por nós. E agora, Senhor, nós queremos em gratidão, não pagando por aquilo que tu fizeste, mas em gratidão pelas tuas bênçãos sobre nós, pelas tuas bênçãos sobre nossas vidas e sobre nossas famílias. Queremos consagrar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, para que ela chegue ao teu trono como uma oferta de cheiro suave na tua presença. Em o nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, abençoo o teu povo. Amém e amém. Levante-se do seu lugar, traga a sua contribuição em nome de Jesus. Amém, Pai Senhor. Glória seja dada àquele que vive para sempre. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Pode soltar, irmão, o playback em nome de Jesus. Toda honra e glória para ti, Senhor, neste lugar, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Se as tuas lágrimas rolarem no teu rosto, porque com palavra alguém feriu teu coração, meu irmão, não deixe a tristeza te abater. Levante a cabeça, Deus vai te fazer vencer. Pode até 10.000 querer destruir a sua vida, a tua vitória com Jesus é garantida. Se o inimigo se levantar, tem que cair. Deus não vai deixar ninguém te destruir. Deixe quem quiser falar, se Jesus contigo está, tua vitória, meu irmão, é garantida. Mesmo que o mar não se abrir, por cima dele você vai andar. Tenha fé, irmão, e mais que vencedor serás. Oh, aleluia. Deus vai fazer o mar abrir para você passar. Meu irmão, tenha certeza, Deus contigo está. Como Pedro que por cima do mar andou, você vai andar nos braços do Senhor. Não te portes com a tempestade que vier, o teu barco está seguro, não vai naufragar. E se o vento contrário seu barco açoitar, clama então por Jeová. Aleluia. Oh, glória. É o Senhor que dirige a nossa vida, e Ele está no controle da situação. Aleluia. Levante sua voz e cante um hino em adoração. Saiba que a vitória já está em suas mãos. Deus não vai deixar os seus servos derrotados. Deus envia um anjo e o inimigo envergonhado. É só pra quem crê nesse Deus. Já foi decretado hoje a bênção pra você. Tome posse então, Deus te fará vencer. Aleluia. Deus vai fazer o mar abrir para você passar. Meu irmão, tenha certeza, Deus contigo está. Como Pedro que por cima do mar andou, você vai andar nos braços do Senhor. Não te forces
importes com a tempestade que vier. O teu barco está seguro, não vai naufragar. E se o vento contrário seu barco açoitar, clama então por Jeová. Deus vai fazer o mar abrir para você passar. Meu irmão, tenha certeza, Deus contigo está. Como Pedro que por cima andou, você vai andar nos braços do Senhor. Não te importes com a tempestade que vier. O teu barco escuro não vai naufragar. E se o vento contrário seu barco açoitar, clama então por Jeová. Oh, aleluia, aleluia. Clama então por Jeová. Oh, aleluia. Clama então por Jeová. Amém? Recebe a tua bênção em nome de Jesus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã. Cadê, irmã? Tem CD abençoado lá, viu? No final do culto. Adquira o CD, abençoe o ministério da nossa querida irmã Silvana Carvalho. Ela é amiga do pastor Roberto Santos, nosso amigo também. Está conosco esta noite o irmão do pastor Roberto, pastor Carlos Alberto, lá de Fortaleza, Ceará. Esse servo de Deus aí abençoado. Entre nós, todos digam amém. Deus abençoe pastor Carlos, estará conosco aqui alguns dias, ministrando a palavra de Deus. Queridos, retornou dos Estados Unidos nosso irmão pastor Rigoberto. Por gentileza, fique em pé, pastor Rigoberto. Pastor Rigoberto está morando lá nos Estados Unidos e veio passar um período aqui no Brasil, porque ele sentiu muitas saudades, viu, irmão? Eu não sei de quem, né, Maria Araújo? Sentiu saudade. É, irmão. Isso, irmão, profetiza para dar certo. Glória a Deus. Irmão, eu vou contar um segredo. Só a Maria comprar um carro zero que o Rigoberto veio rapidinho. Deus abençoe o pastor Rigoberto, nosso missionário, pregador da palavra de Deus, e ele vai estar passando uns dias aqui no Brasil e pretende retornar ali aos Estados Unidos. Irmãos, nós já vamos terminar o nosso culto. Atenção, amanhã, 8 horas, de 8 às 10 da manhã, eu quero convidar você, toda a igreja, para estar aqui em consagração. Aqueles que querem vir em jejum, venham amanhã, de 8 às 10 da manhã. Amanhã à noite nós vamos ter um grande desafio. Nós estamos pregando, estamos anunciando a noite do milagre.